Bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Como vocês estão nessa terça-feira? Ensolaradíssima aqui em Brasília. Bom dia, bom dia. E aí, quem quer aprender a fazer business plan? Quem quer finalmente aprender a fazer um BP? Essa é a meta de hoje. É isso que a gente vai falar, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu recebo muita mensagem. Carol, como é que eu faço a captação de recursos para uma incorporação imobiliária? Carol, como é que eu aprendo a captar recursos para fazer uma incorporação imobiliária? Bom, é óbvio que todas as lives que eu falei até hoje estão te dando ferramentas. Bom dia para o mais novo vovô do pedaço. Paulo, você teve um netinho? Parabéns! Que legal, Paulo, parabéns! Paulo tá aí todo dia nas lives, aqui no YouTube. Bom dia, Antônio. Peraí, gente, deixa eu dar bom dia para essa galera que tá falando comigo aqui. Calma aí, que eu já comecei metralhando. Berenice, Jorge, Gustavo, Andréia, Jéssica, Gustavo, Liena, ou então é Li Navarro, talvez. Albi, Bia, Terra Engenharia, bom dia, gente. Pois é, então, eu recebo muita pergunta falando sobre como fazer captação. Recebi uma pergunta aqui falando sobre sustentabilidade. Não é para todo tipo de padrão, já adianto, mas a gente consegue trabalhar muita coisa com sustentabilidade. Vai ter uma semana só para falar sobre sustentabilidade, tá? Mas é lá para maio. Ainda tem muito conteúdo para a gente falar, viu, JB Lotus? Sustentabilidade é importantíssimo nos negócios, né? Porque a gente está falando sobre desenvolvimento das cidades, a gente está falando sobre empreendimentos imobiliários que vão ficar aí por 30, 40, 50 anos. Então, é óbvio que a gente tem que falar sobre o impacto das construções no nosso planeta, na nossa cidade, enfim. Mas não é um assunto tão papum, não. Isso aí merece uma semana, no mínimo, para falar sobre sustentabilidade. Eu fiz um curso bem legal, tô saindo do foco da live de hoje. Eu fiz um curso muito legal de 3 meses sobre sustentabilidade nas edificações, e eu tenho muita coisa bacana para dividir com vocês. Mas a gente ainda está engatinhando, né? Antes de falar sobre sustentabilidade, a gente tem que entender como estruturar o negócio, e é isso que a gente vai falar hoje. Bom, então voltando. Mas sim, vamos falar sobre sustentabilidade, sim, e vão ser mais de 5 lives sobre o assunto, tá? Então, vamos lá. BP, Business Plan. O que acontece com o BP, Business Plan, plano de negócio? Como eu disse, eu recebo muita mensagem. Gente, muita mesmo. Quando eu falo muito, é muita mesmo. Perguntando, Carol, como é que eu faço captação? Carol, como é que eu desenvolvo parcerias? Eu não tenho dinheiro, como é que eu começo sem dinheiro? Enfim. Então, hoje eu vou falar sobre business plan. Como é que eu monto um plano de negócios? Como é que eu apresento o meu negócio para investidores? E o que tem que ter dentro desse BP? Qual o tamanho que ele tem que ter? Que tipo de informação ele tem que ter? E, como vocês já me conhecem um pouquinho, tem gente que está me acompanhando já tem muitos anos, mas para quem está entrando agora, para quem está conhecendo agora a incorporação na prática, e a Carol, né, sabe que eu só trabalho com planejamento estratégico. Sempre, para tudo que eu faço. E quando eu falo em planejamento estratégico e eu falo sobre BP, Business Plan, eu não posso deixar de falar sobre objetivo. Então, qual é o meu objetivo com esse BP? Então, essa é a primeira pergunta que você tem que responder antes de começar a fazer o seu Business Plan. Então, eu coloquei aqui 4 opções, óbvio que vocês já sabem, que vocês vão receber o meu caderninho lá no grupo do Telegram. Quem ainda não está inscrito no grupo do Telegram,
entra no link da descrição do perfil ou no link da descrição aqui do próprio vídeo no YouTube. Quem ainda não me deu meu like, por favor, acho que é o mínimo, né? Deem meu like aí no meu vídeo. E compartilhem, obviamente, esse conteúdo com quem vocês acharem que precisa saber sobre Business Plan. Bom, então voltando a falar sobre objetivo. Como eu disse, tudo que a gente faz, a gente tem que ter um objetivo claro. Então, eu já vim construindo esse raciocínio do desenvolvimento do produto, né? Eu falei lá atrás sobre inteligência de mercado, monitoramento do mercado, eu defini o meu mix de produto, aí eu chamei um arquiteto, o arquiteto fez meu estudo de massa e quadro de áreas, aí eu fiz o meu orçamento parametrizado, rodei a minha viabilidade econômica, passou, tá tudo lindo, aí eu preciso, então, me capitalizar. Eu preciso encontrar recursos para fazer esse empreendimento sair do papel, né? Porque papel aceita tudo. Então, o que eu vou fazer? Se eu já desenvolvi um produto que está adequado ao mercado, ele é competitivo, ele tem um preço de construção correto, meu preço de venda está adequado com o mercado também, eu estou desenvolvendo o quê? O produto correto para o meu terreno. Então, quando eu tenho um produto correto, um produto adequado, não é tão difícil a gente vender esse produto. Acredita em mim. Por quê? Porque faltam boas opções no mercado para a gente apresentar produtos para investidores. Às vezes o que eu mais vejo é produto feito meio que, como é que eu posso dizer? Na emoção, sem estratégia, sem parar, respirar, pensar no que está fazendo, com calma. E é isso que eu estou desenvolvendo aqui com vocês em todas essas lives. Então, vamos lá. Qual é o meu objetivo? Qual é o objetivo do meu BP? Eu quero captar X% da minha obra. Porque a outra parte da obra eu vou fazer um financiamento com o banco, porque eu estou com uma taxa de juros que faz sentido para mim. Não, eu quero captar investidores para pegar parte do VGV, e eles não vão comprar unidades autônomas, eles só vão investir capital, e esse capital eu vou usar para fazer o que eu quiser, para pagar a minha incorporação, a minha obra, e aí eu vou dar uma remuneração para esse investidor no final do meu negócio, né? Estou tirando o cabelo que está caindo aqui. Ou então eu vou vender unidades mais baratas para custear a minha obra, parte da minha obra. Às vezes eu tenho um pedaço, eu já tenho um capital, e aí eu preciso de uma outra parcela dessa obra, porque a gente já falou nas lives anteriores, né? A obra custa mais ou menos 50% do meu VGV. Então, eu quero captar 50% do VGV, 100% da minha obra, eu quero fazer. Só que como é que eu tomo essas decisões? Ou então eu quero formar uma parceria, fazer uma sociedade com outro incorporador, então eu vou oferecer para ele uma parceria, uma sociedade da minha incorporação imobiliária. Eu já falei que às vezes a minha concorrência não é ruim, às vezes é um parceiro que vai virar meu sócio nessa incorporação. Como é que eu tomo essa decisão, Carol? Como é que eu sei qual é o meu objetivo? Bom, aí a gente entra no dever de casa do incorporador, mais um dever de casa do incorporador, que é o seguinte: a partir do momento em que eu estou pensando em opções de captação de recursos para fazer a minha incorporação imobiliária, a primeira coisa que eu tenho que fazer é comparar taxas de juros, quanto custa o dinheiro. Quanto vai custar o meu dinheiro se eu pegar o financiamento da obra com o banco? O banco só financia 80% da minha obra. Então, eu tenho que ter 20% da obra em dinheiro. Eu não tenho 20%, eu tenho nem 20% da obra para começar. Então, eu vou captar esses 20% com investidores. Eu vou pegar unidades, a minha unidade custa 1 milhão, eu vou fazer essa unidade por... Não estou pensando em valores, tá? Eu só estou fazendo um exemplo, não estou fazendo conta de VGV aqui. Então, a minha unidade autônoma custa 1 milhão e eu estou vendendo, estou queimando unidades mais baratas por 600 para eu captar 20% da minha obra. Significa que eu estou perdendo 400 do meu VGV. Eu consigo redistribuir esses 400 nas outras unidades autônomas que eu tenho para vender ainda, para chegar no VGV que eu estava imaginando? Ou, por eu não ter capital, eu vou abrir mão um pouco do meu resultado, do meu lucro, e eu vou queimar essas unidades para viabilizar os 20% que eu preciso para começar a minha obra, e vou financiar os outros 80% da obra com o banco. Quanto custa esse dinheiro? Eu tenho que fazer uma planilha comparativa. É conta, gente. É simples. Quanto custa? Quanto eu vou perder do meu VGV? Eu vou perder tanto. Quanto custa, então,
eu fazer um crowdfunding, eu pegar o meu empreendimento e mostrar para uma empresa que faz vaquinha digital, não sei se vocês sabem, se vocês conhecem isso, tem a Urbi ME, que é uma empresa super legal que faz crowdfunding, que é você comprar cotas de participação no empreendimento para poder financiar o empreendimento de um incorporador e depois você recebe uma taxa, uma porcentagem de participação. Bom, então, como é que eu vou tomar essa decisão? Eu quero captar parte da minha obra, financiar parte da minha obra, ou eu quero captar investidores para pegar uma porcentagem do meu VGV, ou eu quero vender unidades mais baratas para custear a minha obra, ou eu quero fazer parcerias. Você vai ter que montar uma planilha comparativa. Quanto custa pegar dinheiro no Santander, no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, em todos os bancos? Quanto custa eu fazer uma parceria com uma construtora que teria como fazer a obra com capital próprio? Quanto custa? Quanto eu vou pagar do meu lucro para ela? Seria esse cenário. Quanto custa eu queimar unidades, vendendo mais barato essas unidades, para eu pagar 100% da minha obra? Vai diminuir bastante o meu VGV, vai diminuir, obviamente, o meu lucro. Mas se é o meu primeiro negócio, às vezes vale a pena. Às vezes está alinhado com o meu planejamento estratégico. Eu vou queimar meu lucro para eu começar a criar meu portfólio. Então, às vezes está dentro da minha estratégia. Eu vender essas unidades mais baratas. E aí, eu vou colocar lá, 50% das minhas unidades vão ser vendidas com um desconto de 40%. Sério, Carol? Sério. Para viabilizar o empreendimento. Porque, às vezes, você está olhando para os próximos lançamentos. E esse VGV vai ser o aporte inicial que você precisa para sair do zero, para ter aquele valor inicial para poder começar a fazer outras incorporações maiores. Bom, então eu defini qual é o meu objetivo do BP, fazendo uma comparação de quanto custa o meu dinheiro, pegando com o investidor, pegando com o banco, fazendo um crowdfunding, pegando com a minha família, vendendo unidade mais barata para minha família, fazendo, por exemplo, venda. A gente falou sobre condomínio necessário, né? Os tipos de condomínio. Tem uma live falando sobre os tipos de incorporação e os tipos de condomínio. Você pode pegar lá uma unidade autônoma e vender essa única casa para 10 primos. Você está criando estratégias de captação. Cada investidor vai ter um perfil diferente. Você precisa entender que você tem que vender o seu peixe de uma forma diferente para cada investidor. Então, o seu BP vai ter uma estrutura geral igual, só que no específico, cada business plan vai ter uma cara diferente, dependendo da pessoa para quem você está apresentando esse negócio. Então, vamos lá. Qual que é a estrutura geral do meu business plan, do meu BP? Ou plano de negócio, para quem não gosta de termos em inglês. Qual é a estrutura geral desse plano de negócios? Primeiro, eu tenho que falar o panorama geral da região onde eu estou. Então, eu tenho que falar do panorama, da região, da economia, da renda e do público-alvo. E eu tenho que descrever cada um deles. Qual é o crescimento da população dessa região? Qual a migração dessa região? Essa região é uma região mais comercial? Não, essa região ela é uma região que tem migração pendular, porque tem muita gente que vai para lá só para trabalhar, porque tem várias fábricas. Não, essa região é uma região que atraiu muita gente, porque criaram um hospital que faz transplante. Eu dei consultoria para empreendedor, desenvolvendo empreendimento para investidores que estavam interessados em comprar apartamentos pequenos próximos a uma área hospitalar, por exemplo. Porque era um empreendimento, criaram um empreendimento gigante só para transplante. Não vou falar a cidade, não. Então, esse investidor viu a oportunidade e falou, vou criar um empreendimento de unidades pequenas para quem tem que ficar lá 2, 3 meses alugando aquele apartamento para poder dar um auxílio para um parente que está fazendo um tratamento um pouquinho mais longo. Tudo isso é oportunidade. Uma universidade que trabalha com... As pessoas vão morar lá durante o período de faculdade. Então, eu vou criar empreendimentos específicos para o que a cidade está me apresentando como oportunidade de negócio. Não existe o certo e errado. O que existe é você olhar para o mercado e desenvolver o produto que o mercado quer, tá? Então, nesse item 1, eu vou fazer um panorama geral de onde estou. É uma cidade que tem tantos habitantes, a renda é de tanto, a atividade comercial média é tal, a faixa etária é tal,
eu tenho dados socioeconômicos da região. Então, eu vou olhar o panorama da região, a economia, renda e público-alvo geral. Depois, eu vou entrar na parte de inteligência de mercado daquela região. E aí eu vou falar, esse é o item 2. Aí eu vou falar sobre a concorrência, mapa de lançamentos, pontos fortes e fracos da concorrência e análise comparativa de produtos concorrentes. Lembrando que aí eu estou focando em mostrar produtos que são concorrentes diretos do produto que eu estou lançando. Então, se eu estou lançando um produto que vai ser lançado agora, e eu já tenho unidades que estão sendo vendidas ou que foram entregues no final do ano passado, essa unidade não é mais concorrente do produto que eu vou lançar daqui a 1 ano e meio. A gente tem que entender um pouquinho disso de concorrência, tá? Bom, então aí eu vou fazer, então, no 1, vou olhar para a região. No 2, eu vou olhar para o mercado, vou fazer uma análise de concorrência para mostrar para o meu investidor o que tem na região. E aí eu vou criar um mapa de lançamentos, mostrando, inclusive, quais são os planejamentos de lançamento dentro da região, porque uma coisa que você tem que aprender é o seguinte: business plan não é para enganar o seu investidor. Business plan é para você mostrar com transparência todas as informações que você coletou e que você acredita que faz com que seu produto seja um bom negócio, tá? Não é para ficar fazendo meias verdades, não. É transparência, ser claro, explicar tudo que você coletou de informação que faz com que esse negócio seja bom para todo mundo, tá? Item 3, eu vou fazer a descrição do meu produto. Eu já fiz um estudo de massa, meu quadro de áreas, imagens de referência, rodei minha viabilidade econômica com meu orçamento parametrizado, eu já tenho informações do meu produto. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a descrição do produto, diferenciais comparando os lançamentos da concorrência, porque eu tenho que vender o meu peixe, eu tenho que dizer por que o meu produto é bom. Tenho que falar da localização, quais são os pontos importantes dessa localização, supermercado, escola, hospital, todos os pontos, transporte, acessos. Vou apresentar a ficha técnica desse produto, áreas, metragens, unidades, mix de produto. Vou falar dos acabamentos de uma forma geral, usando imagens de referência. Daí, no item 4, eu vou apresentar só imagens de referência, porque eu vou vender o conceito. Primeiro eu estou falando da parte mais técnica, descritiva, depois eu vou mostrar imagens do produto. E aí, tem muito incorporador que já investe em fazer imagens reais, fazer um 3D desse produto, fazer imagens um pouco mais esquemáticas, mas fazer um 3D do produto real. Ou você pode continuar usando imagens de referência também. Mas aí são imagens mesmo, foto, referência de acabamento, referência de, vou fazer um empreendimento residencial, referência de lazer, esse tipo de lazer que eu estou pensando, esse tipo de acabamento, esse tipo de varanda, esse tipo de fachada. Você pode fazer lá um mosaico de imagens. Você escreve imagens meramente ilustrativas, referências coletadas do mercado, mas você está descrevendo e demonstrando como é que é esse produto. Esse foi o item 4. A partir dali, de agora, a gente começa a conversar sério. Porque aí, você vai colocar o seu cronograma de incorporação e lançamento. Eu vou ter uma live só falando sobre cronograma. Mas aí você vai dizer quando é que você pretende fazer cada uma das etapas lá do fluxo da incorporação imobiliária. E aí você faz um cronograma do lançamento. Então, cronograma de incorporação e lançamento. Quando é que você pretende começar a fazer a venda desse empreendimento. Depois você vai apresentar um cronograma de obra, cronograma de execução de obra, ou seja, quando é que você entrega as chaves, quando é o seu repasse, né? Depois, item 7, garantias. Importantíssimo. Nenhum investidor vai entrar no seu negócio se ele não tiver alguma garantia. Então, quais são as garantias? Eu vou criar uma SPE, eu vou fazer o registro de incorporação, eu vou fazer patrimônio de afetação, eu tenho o contrato de permuta desse terreno. Como é que vai ser esse acompanhamento? Eu vou apresentar relatórios mensais de acompanhamento, meu cronograma físico-financeiro, como é que vão ser os contratos que eu vou apresentar para todos os meus fornecedores, quais são os riscos desse negócio, tudo descrito. E aí, o último item, que é o item 8, investimento. E aí é o item que vai variar de acordo para quem você vai apresentar esse BP. Então, ele varia de acordo com o seu objetivo. Se eu quero apresentar para o banco,
ele vai ser apresentado de um jeito. Se eu quero apresentar para um grupo de investidores, grupo de advogados, grupo de médicos que quer investir no negócio, eu vou apresentar de um formato diferente. E é o que vai ter nessa apresentação do investimento? Eu vou apresentar o VGV e o resumo da viabilidade econômica. Eu vou apresentar propostas de investimento e retorno, então, dependendo do objetivo que eu desenhei, qual é o investimento que cada investidor vai ter, e aí é uma coisa que varia também. Às vezes eu estou falando de um investidor que ele vai ter fôlego para investir numa unidade autônoma inteira e pagar essa unidade em 6 meses. Então, eu estou falando lá, aporte mensal de 100 mil para fechar 600 mil, por exemplo. Ou não, é um investidor menor, esse investidor é um grupo de investidores que cada um deles vai investir 100 mil no total. E aí você vai estudar como é que você vai criar essa carteira de investidores para investir no seu negócio. Eu vou pulverizar um pouco mais ou não? Eu já vou fazer contratar uma empresa para fazer essa captação de investidores? Também pode ser uma opção. Aí eu vou fazer meu planejamento de aportes mensais, porque a partir do momento em que eu tenho investidores fazendo investimentos mensais, eu preciso ter um fluxo de caixa e um planejamento físico-financeiro com o que eu vou fazer com esses aportes mensais. E aí entra a parte de contratos e jurídico, porque ao mesmo tempo em que o incorporador, o investidor está entrando num investimento que tem risco, porque vai que você não entrega a obra, né, coisas do tipo, o incorporador também tem um risco. E se o investidor não pagar? E aí você tem que ter cláusulas dentro desses contratos, dizendo o que acontece com o investidor que não arcar com o investimento. E aí você tem que ter uma assessoria jurídica para fazer esses contratos também. Bom, depois que você, então, montou esse BP, o que é importante salientar? Você não vai fazer um BP de 30 páginas. Não. Tudo isso que eu falei aqui, o ideal é que você faça em 8 páginas. Que, Carol? Como é que eu vou fazer? Você vai apresentar um BP em 8 páginas. Se o investidor tiver interesse em saber mais sobre o seu negócio, aí sim você vai apresentar para ele no detalhe todos esses itens. Mas o que eu quero deixar claro para vocês é que do item 1 ao item 8 você fez tudo em 8 folhinhas A4, em um PDF. E aí eu chamo uma atenção para uma outra coisa. Eu normalmente não entrego o business plan, eu não envio o meu business plan por e-mail, eu não mando o BP para ninguém. Reunião para apresentar business plan para investidores é uma reunião onde eu estou presencialmente conversando com alguém, isso sou eu, tá? Existem outras formas de se fazer, mas eu não envio o meu BP por e-mail, eu apresento o meu BP no meu iPad, o meu PDF, eu apresento o negócio para a pessoa e o investidor, se ele tiver interesse, aí ele vai ter um contratinho de sigilo dizendo que... Por que eu falo isso? Porque, às vezes, tem um investidor ou tem aquelas pessoas que só estão coletando informações sobre outros produtos. E eu, particularmente, não tenho interesse que as pessoas saibam como é que eu estou fazendo a captação dos meus recursos no detalhe. Eu prefiro que as pessoas saibam depois. A Carol captou o negócio dela usando investidores finais, que compraram unidades finais, mas também tinham investidores de crowdfunding e tinham investidores de porcentagem de VGV. Eu acho que essa estratégia de captação é uma coisa que você precisa tomar um pouquinho de cuidado para não ficar tão disseminado, porque as pessoas podem acabar criando uma concorrência desleal do ponto de vista de eu estou falando da comercialização do meu produto e aí vem um outro e oferece 3% a mais e aí começa aquele leilão na hora de captação de investidores. Então, sigilo para essa parte de captação de investidores, eu particularmente acho importante, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar hoje para vocês sobre Business Plan, só um roteiro básico de como é que a gente desenvolve isso. E, a partir de hoje, eu vou começar a abrir caixinha de perguntas para vocês me mandarem perguntas dentro dos stories. Assim que eu termino a live, eu abro a caixinha de perguntas, mas eu só vou responder 5 por dia, porque senão eu fico muito tempo e eu tenho reuniões, enfim. Mas eu tenho recebido algumas perguntas por e-mails e até pelos vídeos do YouTube, então
Eu acho que eu ajudo muita gente se eu começar a responder também algumas perguntinhas dentro dos stories, mas, volto a dizer, só vou conseguir responder 5. Então, daqui a pouquinho eu vou abrir caixinha de perguntas, e aí vocês me mandam as perguntas que vocês têm relacionadas com a live de hoje, beleza? Então é isso, gente. Obrigada, e amanhã a gente vai falar sobre... Deixa eu ver aqui. Negociação e compra de terreno. E eu vou falar sobre compra e permuta. E aí eu vou dar algumas informações importantes para quem quer trabalhar com permuta na compra, na aquisição dos terrenos, na negociação da compra do terreno. Tá bom? Então era isso, gente. Obrigada por vocês estarem comigo até aqui. Até amanhã. Tchau, tchau.